continuidade de falar de coluna, né? Estamos aqui, somos cirurgiões de coluna, né? Desgaste na coluna. Os pacientes perguntam pra gente, né? O que que é desgaste na coluna, afinal, né? É uma dúvida muito comum das pessoas, né? Ah, doutor, eu tenho desgaste, minha tia tem desgaste, minha avó tem desgaste, né? E a gente sabe que a coluna pode ser alvo do envelhecimento ao longo do tempo e até precoce. Conta um pouco pra gente aí o que que é esse desgaste e como que afeta a coluna. Danilo, a gente que está todo dia no dia a dia, nos pacientes no consultório, é uma queixa muito comum da população brasileira, principalmente, dor na coluna. Quem nunca teve uma dor na coluna? Quem nunca foi afetado por uma dor na coluna? É, perante a OMS, né, 80 a 90% da população vai ter algum momento dor nas costas. Dor nas costas, dor na coluna, vamos dizer assim. Então, assim, é uma queixa muito predominante no consultório. Então, assim, todo paciente que chega com uma queixa, né, que chega com um quadro evolutivo de dor, é necessário você fazer uma investigação séria, né? Não falar que é uma dor muscular ou que é uma dor que vai passar. Se o paciente está procurando ajuda médica, acredito que os exames complementares, eles fazem parte do tratamento, eles fazem parte do diagnóstico. O que eu vejo muito no meu dia a dia, né, no seu dia a dia, na nossa prática médica, dentro da neurocirurgia, dentro da dor crônica, que existem pacientes que são subdiagnosticados. Você concorda comigo? Tá? O que é mais comum é a pessoa falar que faz um tratamento já há algum tempo para a coluna e nem sequer ela sabe qual é o nome do diagnóstico, né? Ou muitas vezes essa pessoa já passou em vários médicos e às vezes ela está tratando simplesmente com um raio-x simples, né? Sim. Ou seja, como que você vai fazer um tratamento da causa da dor a partir do momento que você não tem nenhum diagnóstico apurado, né, concreto? Sim. Então, assim, seguindo essa linha de raciocínio, eu vejo muito que existe hoje, mesmo na medicina tecnológica que a gente vive, na medicina do século XXI, que a medicina de diagnóstico correto, existe pacientes com falsos diagnósticos ou subdiagnosticados. Isso leva realmente a uma má interpretação do problema. E realmente o paciente, eventualmente, ele cicla na dor crônica sem tratamento específico. Então, é rotineiro o paciente chegar no consultório. Ah, doutor, eu estou em dor na coluna há 5 anos. Deixa eu ver se os exames complementares. Ah, que eu trato com outro colega, já tratei assim, assado. E não tem um exame específico da coluna, para a gente saber realmente a causa do problema, se realmente aquela causa, aquela dor, correlaciona com os exames. Então, eu acho que, primeiramente, é o diagnóstico correto. Danilo, como que a gente faz o diagnóstico correto? Como que a gente, perante esse paciente que está sentado na nossa frente, o que a gente tem de melhor para atendê-lo? O que tem de melhor para disponibilizar em relação à parte dos exames, exames complementares, exames tecnológicos que auxiliam o médico a trabalhar de maneira correta mediante cada doença da coluna? Eu acho que primeiramente é a entrevista clínica, né? A história da dor, há quanto tempo essa dor já está prejudicando o paciente, até para a gente caracterizar se é uma dor aguda ou se é uma dor crônica. Periodicidade dessa dor, o ritmo dela, se é um ritmo inflamatório, se é um ritmo mecânico. Exame físico, né? É muito importante, a gente reduz isso no dia a dia. Muitas vezes a correria do dia a dia, né? Principalmente pacientes que às vezes vão passando por vários médicos e muitas vezes o indício clínico físico, no exame físico, pode já nos ajudar a identificar o paciente que tem uma dor irradiada para a perna, um paciente que está reduzindo peso, um paciente que, por exemplo, está tratando um câncer e começou com uma dor nas costas. Então, o exame físico, a entrevista, eu digo isso, Maurício, porque todo dia meu celular lota de gente falando assim, viu, dá uma olhada nesse exame para mim, dá uma olhada naquele exame para mim. Isso é um erro muito comum também, a gente muitas vezes se basear muito no exame complementar e não ter a contrapartida clínica. Igual você disse, nós temos que fazer um link, uma interpretação do que nós estamos tratando, que é o paciente, nós não tratamos exames complementares, e o que nós achamos nos exames complementares para ver se aquilo é compatível com o que a pessoa está sentindo. Então, exame físico, entrevista médica, tá? Isso eu já adianto que não pode ser online ou à distância. O paciente tem que estar na nossa frente. Eu não sei como você anda fazendo, mas eu não faço consulta à distância, online, remota. Eu acho que a entrevista, a consulta clínica envolvendo a coluna, ela tem que ser muito presencial. E depois disso, nós vamos abrir mão de um leque de exames complementares
baseado naquelas informações que nós colhemos para a gente aprimorar o diagnóstico, né? Entre eles, os estudos radiográficos mais simples, o raio-x panorâmico, né? Para a gente calcular curvaturas de coluna, a perda de curvaturas, as lordoses, as cifoses, as escolioses, e os exames mais detalhados, como a tomografia computadorizada, e em especial o exame padrão ouro de coluna ainda é a ressonância magnética, né? Porque ela vai fornecer informações para a gente não só da estrutura óssea, mas das estruturas nervosas, né? A partir do momento que muitas vezes as dores, eu até brinco com os pacientes, muitas vezes não é só o osso que dói, não, é a compressão sobre as estruturas nervosas que causam dor. E outros exames, por exemplo, a cintilografia óssea, a densitometria óssea, um exame que a gente usa muito para investigar a qualidade óssea, no caso de pacientes com osteopenia e osteoporose, e a cintilografia óssea quando tem uma suspeita de doença neoplásica, né, um paciente em tratamento para câncer, que a gente vai acabar abrindo mão. Então, a partir disso, a gente começa a ter uma ideia do que o paciente tem. O paciente não vai ter um diagnóstico de dor nas costas, ele vai ter o diagnóstico de uma doença. Sim. E a partir da doença, a gente começa um histórico com ele a respeito de caminhos de tratamento. Aproveitando esse gancho, eu acho que uma coisa que vai ser insubstituível é o exame clínico, né? Acho que vai passar tempo, vai virar século. A gente colocar a mão no doente, interpretar a doença, sentar o paciente na frente do consultório, fazer o exame clínico, eu acho que isso auxilia muito o médico no dia a dia. Esses dias eu brinquei com o paciente, desculpa fazendo um adendo aqui, eu estava fazendo o teste de reflexo, eu mostrei o martelinho para ele e falei assim, ó, isso aqui nunca sai de moda, tá? Sim. Tá? Mesmo nós estando diante de ressonâncias, aparelhos sofisticados, o martelinho, em especial, o teste de reflexos profundos é extremamente Sim. útil, né? Eu até brinco com os pacientes, ó, isso aqui tá na moda, eu não tô desatualizado, não. Ô Danilo, então acho que o exame clínico é fundamental, acho que isso ele faz parte do diagnóstico, ele faz parte do tratamento. Aproveitando um gancho em relação à telemedicina, ela auxilia muito para pacientes que você já conhece, né? Para aquele paciente que já passou em consulta com você já examinou, quer tirar algum tipo de dúvida, eu acho que ela pode auxiliar aí na logística e na dinâmica, dependendo das situações. Tá? Em relação à parte dos exames, eu acho que o paciente, né? A gente está em franco catabolismo, né? A gente está envelhecendo, a população está envelhecendo. Envelhecer faz parte, é fisiológico envelhecer. Então, às vezes os pacientes falam, nossa, doutor, eu estou com dor na coluna e meus discos estão ruins. Mas você sente alguma coisa? Não. Eu falo para os pacientes, a gente avalia a idade biológica do paciente e também avalia a idade fisiológica da ressonância. Tem pacientes que têm 60, 70 anos que tem uma coluna degenerada, né, Danilo? Que tem uma coluna envelhecida, que faz parte do envelhecimento, que faz parte do catabolismo. Muito que acontece, alguns pacientes que têm um envelhecimento um pouco mais precoce. Esse paciente que é um red flag, que é um sinal de alerta para a gente fazer realmente um tratamento mais específico. Então, assim, eu no dia a dia, assim como você, a gente se preocupa muito em deixar o tratamento humanizado. Que a gente conversar com o paciente, sim, a gente aparar as arestas, tirar todas as dúvidas, pontuar as dúvidas, né, as exclamações, as indagações do paciente, porque é importante. Eu falo que a opinião médica, ela não é uma imposição, ela não é uma sentença. Sim. E muito quando você deixa o clima leve com o paciente, eu acho que a chance do tratamento dar certo, ela é maior. Minha opinião. Né? Às vezes o paciente procura uma opinião, outras opiniões, e eu falo que as opiniões têm que ser convergentes. Tá? Se a maioria das opiniões for uma convergência do diagnóstico e do tratamento, quer dizer que aquele caminho está certo. E, eventualmente, tem vários diagnósticos, né? Tem várias opiniões, aí realmente que nos preocupa. Os pacientes, às vezes, vão, né? No seu consultório, também deve acontecer isso, eles chegam lá, nossa, doutor, acabei fazendo uma ressonância, estou preocupadíssimo, porque apareceu um monte de coisa aqui escrita na ressonância, né? Às vezes paciente, por exemplo, mais de 50 anos em especial. E às vezes eu brinco com eles assim, não é só a pele que enruga não, tá? Tudo envelhece no seu corpo, inclusive as estruturas ósseas, inclusive a coluna. Agora, isso tem uma repercussão clínica? Isso tem uma importância clínica? E esse é o ponto que cabe aí o especialista fazer essa junção de coisas. Quando nós pegamos já esse mesmo paciente, porém já em fases precoces da vida, né?
na segunda, na terceira década de vida, já com alterações degenerativas, isso aí liga um alarminho, porque nós esperamos que esse paciente vá viver ainda muitas décadas para frente, e ele já tendo uma alteração degenerativa quando jovem, a gente já imagina que o futuro dele em termos de coluna vai apresentar problemas que talvez demande uma atenção muito especializada. Porém, alterações degenerativas vão acontecer. Mas o que é o desgaste? Afinal, como que você explica para o paciente o que é esse desgaste na coluna, né? A palavra desgaste na coluna uma coisa, fora a hérnia de disco, né? Corriqueira, né? Que é corriqueira lá, né? A preocupação da turma lá, né? É assim, quando a interpretação da doença, eu gosto, todos os meus pacientes que estão assistindo aí o nosso podcast, assim como o seu, nós somos muito criteriosos em explicar a doença. A gente não senta no consultório e fala, você tem isso, o tratamento é esse. A gente senta, documenta, explica mediante os exames de imagem, porque eu falo que o tratamento começa no paciente aceitar a doença, entender a doença. Tendo aceitação da doença, entendimento da doença, a chance de qualquer tratamento, dependendo do tratamento, se é conservador, ou com cirurgia, ou com procedimentos minimamente invasivos, a taxa é melhor. A escola da coluna, né? Que o americano muito fala, Sim, né? sim. Nada mais é do que você dar uma pequena aula lá para conscientizar o paciente do que ele tem, exatamente para ajudar ele no tratamento, né? Porque Sim. tem paciente que também, se você não explica, ele fica com medo, às vezes, até de fazer uma caminhada, né? Sim. Com medo de ferir a coluna. E isso realmente passa por essa orientação, essa explicação, tirar um pouco esses enigmas, né? Essas preocupações que as Sim. pessoas têm em torno da coluna. Quando a gente fala em degeneração da coluna, doenças do envelhecimento, a coluna, como você diz, é um tecido, né, um sistema, né, que está dentro do nosso corpo. Ninguém anda com a coluna no dia a dia, nossa, sua coluna está velha. Ninguém tem essa percepção externa da coluna. A gente tem a percepção externa da pele, né, do envelhecimento natural. Porém, realmente, na hora que a gente realiza um exame, a gente consegue entender aquela doença e falar para o paciente o que está acontecendo. A degeneração, né, se a gente olhar na grande maioria da população, ela começa no disco. O que é o disco intervertebral? O que é a cartilagem que faz o amortecimento entre as vértebras? Nada mais do que é uma cartilagem que dá estabilidade na coluna, que dá flexibilidade na coluna, que dá amortecimento na coluna. Então, a maioria dos problemas, né, no consultório, são problemas iniciais do disco. O disco, composto de colágeno, que é uma proteína fibroelástica que compõe esse disco, no decorrer do tempo, por fatores do envelhecimento, por fatores, algumas vezes traumáticos, posturais, hábitos de vida, né, Danilo? Má qualidade de vida, obesidade, falta de atividade física, perda da massa magra, né? Tudo isso pode colaborar para você ter um envelhecimento precoce ou um envelhecimento um pouco mais acelerado de uma doença cartilaginosa. Então, os fatores de riscos, eles são muito importantes. Quando a gente senta no consultório, o que a gente fala? O senhor fuma? Como que é seu hábito de vida? Faz atividade física regular? Então, muito desse problema, ele começa com hábitos externos. Obviamente que tem outros fatores intrínsecos, história genética, né, Danilo? Uma predisposição. Né? História genética, história cromossômica, correlação em relação a parentes de primeiro grau que já tiveram um problema na coluna, eventualmente eles podem ter um problema cartilaginoso. Mas na grande maioria, eu acho que a incidência maior é os hábitos de vida que pesam muito em tais situações. Então, o que a gente explica? Que a doença começa no disco. O disco que tem a função de amortecimento para de fazer a função dele. O disco que tem a função de dar estabilidade para de gerar estabilidade. E começa a propagar outras forças para os segmentos paralelos da coluna. Musculatura, os tendões, as articulações posteriores. Então, tudo mecanicamente começa a sofrer um envelhecimento um pouco mais acelerado. Né? Então, eu acho que a doença, quando a gente está falando, não só na lombar, a lombar talvez é a queixa mais comum da população, mas o segmento cervical, sim, torácico e lombar, todo isso, por ser composto de cartilagem, disco, musculatura, sofre no decorrer do tempo. Então, acho que esse entendimento da doença, explicando o que está acontecendo, a gente consegue ter um viés
de qualidade do tratamento. As pessoas gostam muito, gostam não, né? Mas elas perguntam, doutor, é genético isso? Né? O que eu tenho na coluna é genético, né? Qualquer doença, né? A gente pergunta muito, será que isso é genético, né? Será que eu fui amaldiçoado no nascimento, né? Eu tenho alguma coisa genética aqui que eu nasci com a coluna ruim? Existe, tá? Como você disse, já tem catalogados aí alterações de alelos de cromossomos que fazem metabolismo de determinados tipos de colágeno que são importantes na matriz da formação cartilaginosa, outros que têm alteração nos receptores de vitamina D e assim por diante. Existe. Mas os fatores externos, ou seja, o que está sob o nosso controle, é extremamente importante da gente fazer a gestão, tá? Então, assim, faço um exemplo bastante simples. Eu posso ter, talvez, um cromossomo, uma tendência genética que tem um câncer de pulmão. Vou ter o câncer de pulmão? Talvez não. Se eu nunca tiver um fator externo, por exemplo, se eu nunca fumar, eu nunca vou ter, tá? A coluna, por mais que a pessoa tenha uma predisposição genética, se ela mantiver hábitos melhores de vida, saudáveis de vida, ela vai reduzir a probabilidade das alterações degenerativas do disco acontecerem ao longo da vida, tá? Por exemplo, cigarro. Já tem trabalhos mostrando que o cigarro afeta diretamente o disco intervertebral. As pessoas vão falar, nossa, mas é o cigarro? O ambiente oxidativo, né? Oxidativo. É péssimo para o Eu colágeno. falo para o paciente, ó, tabagismo infarta você, dá AVC, dá câncer do Envelhece pulmão, sua pele. te deixa impotente, te envelhece como um todo, porque metabolicamente você fica oxidado, isso aí te envelhece e envelhece seu disco, tá? Obesidade, Maurício, né? A turma fala assim, realmente, mais peso, mais carga na coluna e mais dor, correto? Tem trabalhos mostrando em pessoas que têm artrose na mão, que quando essas pessoas que têm artrose na mão, elas perdem peso, elas melhoram da dor na mão. Então, isso mostra que a obesidade por si só, ela é um fator metabólico que piora qualquer condição dolorosa. Então, não necessariamente somente carga. E nós temos aí 70% da população brasileira ou com sobrepeso ou sedentária. Acredito que você fala para todo mundo aí, sim, paciente, instrução no sentido de ir reduzindo peso, praticar atividade física, né? Diabetes não controlado, hipercolesterolemia, aumento de colesterol, alimentação, né? Você tem hoje dietas anti-inflamatórias, assim como dietas inflamatórias, dieta rica em açúcar, carboidrato, glúten. Muitas delas aí são dietas inflamatórias e que pioram qualquer condição de dor, não é só dor nas costas, não. Sedentarismo, né? A pessoa vai envelhecendo depois dos 50, é importante falar isso. O osso vai desgastando, mas vai acontecendo uma coisa que é extremamente maléfico para a saúde. A pessoa vai entrando numa fase sarcopênica. Ao mesmo tempo que a degeneração óssea vai aumentando, ela vai perdendo massa magra. Então isso vai expondo sobrecarregando as estruturas articulares. Sobrecarregando e não quando a gente fala assim, vai fortalecer a coluna, o termo fortalecer a coluna, a pessoa acha que a gente vai fortalecer o osso, não tem nada a ver com isso. A gente tem que fortalecer a estrutura muscular. Porque isso vai se perdendo ao longo do tempo também. Então, veja bem, degeneração da coluna, em tese, para quem está ouvindo, deixar bem claro, isso nem sempre significa alguma coisa para você. Pode significar e pode não significar. Isso vai depender muito do que está acontecendo com você e o seu quadro clínico. Eu vou levantar uma coisa que eu sei que você é especialista nisso aí. Me fala sobre o disco preto. O disco preto, você tem uma ressonância. Se você está em casa, abre sua ressonância, olha ela. Se o disco tiver preto, se tiver escrito no seu laudo desidratação do você agora vai aprender tudo sobre esse assunto. Danilo, é o Black Disc, né? Black Disc é o disco né? preto, o disco né? preto, né? Ele é muito divulgado nos Estados Unidos, né? Começou lá atrás, da onde vem a doença discogênica. Quando você avalia um disco natural, normal, na ressonância, né? O disco ele é hiperintenso, né? O disco ele é brilhante, o disco é aquele disco vivo, né? Cheio de colágeno. Branco, né? Ele fica branco, ele fica bem reluzente na ressonância, chama hiperintenso. E o Black Disc,
no decorrer do nosso tempo, como você diz, a gente está em franco catabolismo, o Black Disc é a perda do colágeno. É o disco que vai perdendo a proteína, né, que vai perdendo a proteína colágeno, principalmente, e vai envelhecendo. E quando você avalia uma ressonância com disco preto num paciente de 70 anos, 60, 50, 70, fala, é natural para a idade. O que não é natural, o que não é fisiológico, é você ter um disco preto, um disco desidratado num paciente jovem. Porque toda vez que o disco vai perdendo irrigação, vai perdendo suplemento, vai perdendo flexibilidade, ele pode evoluir para uma dor inflamatória chamada discogênica. Tá? Então, o disco preto, o disco que está desgastado, o disco que está sem colágeno, ele gera um conteúdo inflamatório, que muitas vezes é a causa principal de lombalgia crônica. Ah, doutor, o que é dor crônica? Em especial no jovem, né? Sim, o que é dor crônica? É todo paciente que tem dor diária acima de 2 meses. Então, por se trabalhar dor crônica, não é realmente fácil um diagnóstico, fácil realmente saber se aquela dor é oriunda daquele problema. O que eu falo? Que o diagnóstico começa em exame clínico, exame de imagem, e a partir do momento que você tem o diagnóstico correto, você pode escalonar, você pode colocar esse paciente num algoritmo de tratamento. E Danilo, como que a gente começa a realizar esses tratamentos? Sai operando, sai fazendo procedimentos, ou você realmente prefere tratamentos iniciais para dar uma chance para o paciente, ou eventualmente, algumas vezes, opta por procedimentos minimamente invasivos? Como que é no seu dia a dia você leva tais situações? Então, assim, vamos ter um paciente. Vamos pegar agora esse paciente, Vamos fazer né? um panorama assim, Danilo, fica mais fácil. Ó, Paciente jovem. paciente com dor na coluna, com disco inflamado, né? Com um disco que está gerando uma compressão na raiz neurológica, independente da região, ou região cervical, ou região torácica, ou região lombar, tá? Então esse paciente, ele tá com uma crise lombar, tá com uma crise muitas vezes ciática. Sim. Esse paciente chega no seu consultório, você faz o exame clínico, faz o exame físico, faz o diagnóstico. Como iniciar o tratamento? Sim. Esse paciente, primeiramente, que assim, procurar um neurocirurgião, todo paciente que chega lá, Maurício, comigo, por exemplo, não é um paciente que começou a ter dor há 2, 3 dias. Né? Muitas vezes esse paciente não vai lá no consultório, ele vai resolver a dor dele de outra maneira. Esse paciente que chegou lá, que já tem uma dor prolongada, mais de 2, 3 meses de duração, feito esse diagnóstico de uma dor discogênica, ou seja, o disco preto, o disco degenerado, nós vamos começar esse paciente por um tratamento clínico conservador, tá? O que é um tratamento clínico conservador? Nós vamos readequar a parte principalmente física dele. Então, assim, se esse paciente estiver acima do peso, nós vamos solicitar para que ele reduza o peso. Se esse paciente estiver sedentário, nós vamos pedir para ele começar um programa de reabilitação física. Isso pode ser feito conjuntamente entre o fisioterapeuta e o educador físico. Nós vamos melhorar a parte laborativa desse paciente. Então, se esse paciente, por exemplo, trabalha num lugar que carrega muito carga, nós vamos tentar fazer um ajuste de função dele dentro de uma empresa. Nós vamos melhorar a ergonomia do trabalho, por exemplo. Esse podcast está bacana, essa cadeirinha aqui o Gustavo não economizou, não. Uma cadeirinha boa, tá legal. Mas senta aqui 10 horas, né? Então, nós vamos melhorar essa parte clínica desse paciente, tá? Então, é um paciente que a gente tem que deixar bem claro para ele que não existe um comprimido mágico que eu vou dar para ele, vai tomar 2 semanas, 1 semana e vai sarar a dor dele. Não é por aí. Ele vai ter que fazer todo esse ajuste de reabilitação física e estrutural na vida dele. Tá fumando? Vai ter que parar de fumar. Vai ter que diminuir a ingestão de álcool. Vai ter que melhorar a parte física. Vai ter que começar a praticar exercício. Se estiver praticando exercício, isso é outro problema, viu, Maurício? Porque tem muita pessoa que está lá no CrossFit, tem pessoa que está lá querendo correr 4 maratonas, tem aquele lá que está também no overtraining, que você vai ter que trazer ele para uma outra realidade também, diante da condição patológica dele. Passada essa fase pode durar algumas semanas ou nos primeiros meses, nós vamos observar esse paciente. Se ele estiver melhorando, ótimo, é uma situação que a gente pode estar aguardando. Porém, essa medida hoje, ela vem sendo substituída, além de todas essas orientações que eu estou fazendo, por técnicas minimamente invasivas, chamada de terapia regenerativa.
que eu acredito que nós vamos falar bastante disso daqui para frente. O que é essa terapia regenerativa? Olha que interessante. Degenerou, desgastou. Então, qual que seria o melhor tratamento para isso? Seria regenerar, recompor. Então, essa ideia, ela vem já há muitos anos, e em especial na última década, ganhando muitos estudos dentro da medicina, em especial na medicina regenerativa envolvendo a coluna vertebral, onde nós vamos trabalhar com instrumentos para que a gente possa fazer a recomposição, a regeneração das estruturas que estão se desgastando, estão degenerando. Então, o paciente mais jovem com dor nas costas e com uma degeneração discal, ele é um candidato, talvez hoje padrão ouro, além das medidas clínicas, de ser submetido à terapia regenerativa. Um tratamento conjunto. Um tratamento paralelo, tratamento conjunto. Eu digo isso porque também, por mais que a gente faça a regeneração, se ele não mudar os hábitos, sim, vai continuar piorando. Terapia regenerativa. Olha, doutor, o que eu faço para recompor, regenerar isso? Primeira pergunta que me fazem. Se eu tomar colágeno, resolve? Não te faz essa pergunta também? Tá? Já vou responder aqui. Não resolve. Tá? Porque o colágeno que nós temos na estrutura cartilaginosa é um subtipo de colágeno que a gente não consegue recompor ele via alimentação. Tá? Então, essa história de tomar colágeno, ele pode ter algum efeito para a pele, mas para a arte, em especial para o disco, não tem grandes trabalhos mostrando grandes benefícios disso. Então, Maurício, vamos lá. Como que eu vou recompor? Como eu vou regenerar o disco que ficou preto, que desgastou? O Danilo, só voltando um pouco, a gente é de uma geração de neurocirurgia, especialista em dor, em coluna, que a gente pegou as cirurgias e procedimentos mais agressivos, né? E hoje o que a gente faz hoje na medicina tecnológica atual, dos grandes centros, mudou muito. O que eu vejo, o paciente ele pode conviver com um problema na coluna, sim, a partir do momento que o problema não atrapalhar a qualidade de vida dele. Minha opinião. Tá? Eu acho que o tratamento, né, o escalonamento do tratamento, ele depende dos sintomas. Depende da condição clínica dolorosa que aquele problema está o afligindo. Começa por aí. Tá? Então, como você diz, os tratamentos conservadores, fisioterapia, pilates, RPG, terapias posturais, acupuntura, eles são terapias iniciais que colaboram, que auxiliam a melhorar a qualidade de vida, associada à melhora dos hábitos, que a gente já falou. Porém, eu acho que, hoje em dia, existem tratamentos plus, a mais que isso. Eu falo que as terapias, elas não se competem, elas se somam. O paciente pode continuar fazendo fortalecimento, pode melhorar a qualidade de vida, pode melhorar a parte muscular, melhorar a parte inflamatória, dependendo da alimentação, hábitos de vida, diminuir o tabaco, né? Mas eu acho que a medicina hoje regenerativa, ela auxilia o tratamento inicial, minha opinião, tá? Porque é comum os pacientes falarem, doutor, tenho um diagnóstico, estou tratando há 3 anos e não estou melhorando. 3 anos, 2 anos. Se ficar um dia com dor já é ruim, né, Danilo? Imagina 3 anos. Imagina o paciente com dor crônica, dormindo mal. Porque dormir bem faz parte da saúde. É um índice de saúde, né? Porque saúde é um bem-estar físico, mental, social e espiritual. Quem está com dor crônica consegue dormir bem, Danilo? Quem está com dor crônica consegue ter uma qualidade do trabalho? Quem está com dor crônica consegue estar bem espiritualmente? Então eu falo para os pacientes que hoje as terapias iniciais conservadoras, elas auxiliam, mas hoje na minha prática médica, como neurocirurgião, especialista em coluna e dor crônica, eu acho que a medicina funcional, integrativa, regenerativa é um tratamento que é muito, assim, tem muitos resultados, os pacientes melhoram quando bem indicado, para esse paciente não evoluir cada vez mais num ciclo de dor crônica. E, principalmente, o tratamento inicial, quando bem feito, ele evita uma futura cirurgia.
Então, tem vários pacientes no consultório que a gente optou por técnicas minimamente invasivas, regenerativas, integrativas, que estão bem com a doença. Não voltou a coluna normal, Danilo. Tá? Porque o objetivo não é voltar à coluna normal. Isso, talvez, nesse século, é meramente impossível. Tá? Mas eu acho que quando você desinflama, quando você coloca células que ajudam a mediar a inflamação, melhorar a vascularização, diminuir morte celular daquele tecido, o paciente tem uma melhora significativa na dor crônica. Nós saímos. Talvez ficar sem dor, Danilo, eu acho que nós não podemos ser levianos. Mas eu escuto muito, doutor, a minha dor melhorou muito. Hoje eu consigo conviver com a dor que eu tinha. Eu tinha uma dor 10, hoje eu tenho uma dor 2. Eu procuro sempre avaliar o paciente pelo índice de qualidade de vida para ele. O que significa isso? O impacto que a dor causa no dia a dia dele. Então, assim, uma coisa é o paciente que está fazendo tudo, está treinando, está trabalhando, está dormindo bem, está fazendo, tocando a vida dele normalmente e apresentando uma dor. O outro é aquele que está com uma dor e já começou a ter prejuízo de qualquer uma das áreas. Então, esse impacto negativo que a dor causa é extremamente significativo. Maurício, eu vejo o seguinte, há 10 anos atrás, o que nós fazíamos? Nós pegávamos um paciente que estava com uma degeneração discal, acompanhávamos esse paciente e nós tínhamos somente como a única arma pedir para ele fazer as mudanças estruturais que cabiam a ele. Então, reduzir peso, praticar exercício físico, fortalecer e mudar toda a gestão que nós já falamos. E o que sobrava? Esperar o tempo, até esse disco degenerar totalmente, e na hora que estivesse degenerando quase totalmente, a gente teria obrigatoriamente a necessidade de fazer uma abordagem cirúrgica, basicamente uma substituição desse disco ou uma cirurgia de fusão, assim por Uma diante. cirurgia mais extensa, né? Mais agressiva. Mais agressiva. Então hoje nós saímos dessa situação entre quase nada a fazer e sair para uma situação muito agressiva, e hoje que eu digo assim, nos últimos 10 anos, a medicina regenerativa ela veio para mudar a curva da história natural dessa doença. Ou seja, aquele paciente que estaria quase condenado a uma cirurgia no futuro, ele pode ter essa curva modificada a partir do momento que a terapia regenerativa entra nessa história, mudando o curso da doença, mudando o gráfico dessa doença e postergando essa degeneração que muitas vezes não vai ser grande o suficiente a ponto dele necessitar de uma abordagem cirúrgica no futuro. Então, o que eu imagino é que tudo caminha talvez para a gente acabar operando menos, cirurgias maiores, mais agressivas, e começar a fazer mais técnicas minimamente invasivas, terapias regenerativas. Em especial, estamos aqui falando da coluna, mas podemos ampliar isso para outras grandes articulações, quadril, joelho, e em especial articulações de carga, que são a mesma fisiopatologia, as mesmas causas da doença da coluna lombar. Então, o que eu vejo que a medicina regenerativa ela vai se desenvolver muito ao longo dos anos, os estudos estão cada vez mais pesados em torno disso. Só um adendo, né? O que a gente está falando em medicina regenerativa, né, hoje são ensaios clínicos, em relação à coluna. Em relação a ombro, tá, e joelho, a mais famosa osteoartrose do ombro, osteoartrose do joelho, colocar células tronco nessas regiões, plasma rico em plaquetas, aspirado de medula óssea, tem níveis de evidência comprovados. Em relação à coluna, né, Danilo? Estamos em estudos experimentais, com ensaios clínicos, mas com ótimas perspectivas. Então, quando a gente fala em células novas em tais regiões, você colocar em tal região células tronco aspirado da sua bacia, que chama BMA, né, aspirado de medula óssea, ou você realmente fazer um centrifugado do seu sangue e você fazer um plasma rico em plaquetas, né, que é chamado PRP, são células que estão acopladas a plaquetas que têm a capacidade de desinflamação, regenerar tecidos que foram danificados, melhorar a vascularização de determinadas áreas. Eu acho que isso é muito válido. Então,
ensaios comparativos com outros tipos de procedimentos minimamente invasivos, tipo cisotomias, tipo radiofrequência, e a medicina mais moderna regenerativa, Já tem indicado ganhos, né? o consenso é que ambos têm a qualidade, porém, a medicina regenerativa ela tem maior longevidade. O paciente fica bem por um tempo ou algumas vezes não retorna com a doença atual. Então, acho que a durabilidade e a longevidade das células tronco, elas têm talvez essa melhor eficácia porque o paciente não precisa fazer várias vezes o mesmo procedimento. Muitos aqui conhecem, sabem, muitos às vezes já até fizeram, né, os procedimentos ditos como bloqueios, né? Bloqueio de coluna, infiltrações de coluna ou risotomias, tem vários nomes que nós podemos usar, nada mais consta do que o médico levar você no centro cirúrgico ou guiar isso por ultrassom no consultório, introduzir uma agulha, em especial nas articulações da coluna, aí nós estamos falando não só no disco, mas nas juntas da coluna, nas articulações, e através dessa agulha ele jogar lá corticoide, né? Corticoide é um anti-inflamatório hormonal, junto com algum anestésico local. O procedimento de medicina regenerativa, ele é basicamente a mesma técnica, né, em termos de introdução, só que nós não vamos jogar somente o corticoide aqui, nós vamos jogar alguns produtos, e aí nós vamos conversar um pouco mais sobre o plasma rico em plaqueta, o PRP, e também um pouco sobre célula-tronco ou aspirado da medula, que são dois produtos ortobiológicos, né? Ortobiológicos e autólogo. Isso é muito importante. O que é autólogo? É da própria pessoa, né? No caso do plasma rico e plaquetas, como que funciona isso? Nós colhemos um pouco o sangue do paciente, esse sangue é centrifugado num aparelho, numa máquina, e no processo final vai vir um concentrado desse sangue, uma parte desse sangue que ele é rico em plaquetas. Plaquetas é um tipo de célula sanguínea que ela vai agir como nas estruturas ósseas? Ela vai agir melhorando fatores de crescimento, fatores tróficos, que vão ser capazes de recompor a estrutura lesada. Né? Um pouco diferente da célula-tronco, porque a célula-tronco, em tese, ela tem a capacidade de se transformar, entre aspas, numa célula ou em qualquer outro tipo de célula, nesse caso, numa célula parecida com uma célula da formação cartilaginosa. Mas a técnica operatória é extremamente simples, é uma técnica que nós podemos fazer com anestesia local e uma sedação leve. Só que em vez da gente usar os produtos convencionais hoje de um bloqueio, a gente vai usar esses hortos biológicos no intuito de jogar para aquela articulação, jogar para o disco, substrato para que ele possa se recompor, entre aspas, da lesão que está sendo ocasionada e que ele está progredindo ao longo do tempo. Mas o PRP, cara, o PRP, naqueles ensaios que eu te mandei, 50 e poucos pacientes fizeram um bloqueio químico, fizeram radiofrequência, e você deu uma lida, e fizeram PRP. O PRP que teve o melhor resultado e teve maior longevidade e durabilidade do procedimento, entendeu? O problema é, cara, como você vai fazer um procedimento assim, é meio off-label, tipo assim, off-label que eu falo. Assim, Eu acho que sabe qual é o problema nos estudos? É você fazer a randomização desses pacientes. Eu acho que o grande problema dos estudos é isso. Por que randomização? Primeiro que você teria que pegar grupos muito parecidos, com hábitos parecidos, com exames de imagem muito parecidos. Correto. Isso já tem um grau de dificuldade. Tá? Por quê? Porque às vezes ele fez muito lá na articulação, você viu, né? Mas às vezes o paciente já tem sinais de instabilidades, já tem compressões radiculares, já tem componente emocional, depressiva. Você tem uma série de coisas que eu acho que a randomização fica difícil de você sair de um ensaio clínico e ir para um corte, por exemplo, de um estudo corte, que vai, depois de uma meta-análise, que você vai conseguir juntar tudo isso e vai sair uma conclusão que realmente é vantajoso. Acho que a vantagem é que não ser mórbido, não ter complicações. Eu acho isso é super válido. Por exemplo, Danilo, o cara tem uma dor facetária, uma dor articular lombar, puramente por uma osteoartrose facetária. O que impede você não colocar PRP? Pois é. Eu acho que assim, você não...
Não é, acho que não é impeditivo A técnica não muda do que você já faz, tá? Não estamos falando aqui de uma de mudar a cirurgia, técnica, não assim. estamos falando de uma anestesia geral. É uma técnica simples que habitualmente a gente já faz. O PRP, você não precisa ter equipamento. O paciente, você pode pedir para ele no laboratório e pedir o PRP lá para ele separar. Em Rio Claro, eles separam? Separo. Aqui também separam. São Paulo. Que lugar É separa? porque tem uma técnica fácil de centrifugar o sangue, não tem. Não tem grandes tecnologias. Esse paciente, ele vai levar para você o PRP e na hora, em vez de você jogar somente corticosteroide, você vai aspirar um pouco do PRP e jogar. Agora me pergunto, por que não? Se as evidências caminham exatamente para um auxílio na recomposição do tecido usando o PRP, por que não usar? Correto? Em tese, você não aumenta muito o custo, você não aumenta tempo cirúrgico, você não diminui a recuperação pós-operatória do doente e você leva para ele uma capacidade de recuperação muito maior. E na verdade a gente não sabe nem a quantidade de tempo que aquilo vai repercutir. Às vezes até mais do que os ensaios revelam, né? E detalhe, Maurício, melhorando a dor, esse paciente consegue voltar para fazer exercício físico. Ele consegue depois reduzir o peso. Dormir melhor. Ele dorme melhor. Come melhor, se alimenta Ele melhor. começa a entrar num ciclo positivo que hoje é muito fácil, né? É muito difícil, né? Na verdade, fácil para a gente, difícil para o doente. É muito difícil o doente que está com dor, ele começar a praticar exercício, perder peso, É muito tirar a difícil. ansiedade, Detalhe, comer menos. É muito difícil. Eu acho que falar é fácil, né, Danilo? Acho que quando o paciente chega, é muita informação. Ó, você tem que emagrecer, você tem que fazer atividade física, você tem que comer melhor, você tem que trabalhar melhor, você tem que ter uma atitude laboral melhor. Acho que é muita informação para numa consulta o paciente fala assim, nossa, é uma mudança drástica. Obviamente que as mudanças começam gradativas e as vantagens do ser minimamente invasivo, no momento, ela ganha tempo. Ela evita o agravamento da doença. Ela dá E lembra, todo esse paciente aí, E outra, naquele momento ele está com dor. Danilo, você consegue diminuir a quantidade de medicação. Aí você consegue reduzir o quanto de medicações esse paciente está tomando. Porque eu falo que medicação não é tratamento. A medicação, ela trata a consequência de um problema. Que é a dor. Que é a dor. Que melhora a qualidade de vida para o paciente fazer um tratamento integrativo. Porque quem está com dor não vai na academia. Quem está com dor não está fortalecendo. Então, a medicação, ela é um step, eu vejo, para o paciente ficar bem por um tempo para ter uma ascensão do tratamento. Para que o tratamento não fique refratário, com altos e baixos. Né? Hoje mal, hoje bem, hoje ruim, amanhã melhor. Eu acho que dá uma estabilidade por algum momento. Mas no decorrer do tempo, você tem que retirar a medicação. E a vantagem do ser minimamente invasivo que você não entope esse paciente de medicações, evita os efeitos deletérios da medicação a longo prazo. E no meu entendimento, o paciente que está indo bem no tratamento, o paciente bem de coluna em tratamento é aquele que está tomando pouco remédio para dor. Até o aumento do uso do remédio para dor é um indicativo que alguma coisa está errada lá e a gente de repente tem que intervir. Porque as medicações para dor hoje são analgésicos anti-inflamatórios, os moduladores aí, os gabapentinoides, pregabalina, duloxetina, gabapentina, e em especial todos esses medicamentos vão ter muito efeito colaterais, tá? Em especial os anti-inflamatórios. Esse medicamento que a senhora vai lá na farmácia e compra, o farmacêutico fala que é bom para dor nas costas, esse remédio que vai acabar com o seu rim, acabar com o seu estômago, acabar com o seu intestino. Então, tratar coluna não é ficar tomando esses remédios, tá? A proposta hoje, mais moderna hoje, nós que somos especialistas em coluna, especialistas em dor, sem sombra de dúvida, para o caso que não é cirúrgico, então aqui estamos falando, né, Maurício? A gente nem virou a página ainda. Nós estamos numa fase inicial de tratamento. O médico já falou para a senhora que o caso da senhora não é cirúrgico. Né? O médico da senhora falou que a senhora tem que perder peso, fazer exercício, tudo isso está ok. Só que a terapia regenerativa ela entra no rol, no pool de tratamento que hoje pode ser ofertado para esse paciente e que a gente não, né? Os estudos científicos têm mostrado indícios de evidências extremamente positivas em procedimentos tecnicamente que são de simples execução e que podem fazer com que o curso natural da doença mude a partir do momento que a pessoa começa a sentir menos dor e começa a ter condição de se cuidar mais.
Eu acho que também é importante ressaltar das pessoas que estão vendo a gente nas nossas redes, YouTube, Instagram, Facebook, que tudo começa com um bom diagnóstico. Não é para todo mundo. Então, eu acho que depende muito do perfil do paciente, depende muito da clínica do paciente, depende muito do que o paciente tem no momento para indicar essa medicina mais tecnológica à base de regeneração. Eu acho que a avaliação médica é importantíssima. Não é para todos, né, Danilo? Não é para todo mundo. Então, eu acho que para você ter realmente efeito causa, melhora do efeito causa, é um real diagnóstico, uma avaliação médica minuciosa para saber se você tem critérios ou não de entrar dentro dos protocolos ao qual nós estamos falando, né? Medicina não existe modismo, tá? Isso é um perigo na medicina, né? Porque parece que a gente enfrenta ciclos de modismo, né? Todo mundo tem déficit de vitamina D, agora todo mundo tem problema, alergia a glúten, TDAH, né? agora todo mundo tem TDAH. Então, assim, não existe modismo na medicina e não existe excessos de diagnóstico, né? Então, a medicina regenerativa, ela existe, ela é uma arma. Ela pode ser usada para todos? Evidentemente que não, tá? Às vezes a pessoa vai ter lá uma discopatia degenerativa e o caso dela não vai ser de indicação de terapia regenerativa. Então, o primeiro passo aqui é você eleger um médico e esse médico entender, estadiar, identificar, diagnosticar de maneira precisa a sua doença, né? Você nunca vai conseguir uma melhora da sua dor se você não consegue ou se a equipe médica ainda não te apresentou um diagnóstico definitivo de qual é a causa dela. Tá? Eu vejo muito frequente, Maurício, no consultório, né, as pessoas dizem, doutor, eu tenho 5 hérnias de disco, meu problema é 5 hérnias de disco. Eu até brinco por aí que quem não é especialista de coluna só sabe um diagnóstico, hérnia de disco, né? E eu até falo para as pessoas, olha, seu exame não tem nada de hérnia de disco, sua doença é outra, não tem nada a ver com a doença. Nem sempre o seu problema é hérnia de disco, tá bem? O que nós estamos falando aqui de uma terapia regenerativa que não é para tratar hérnia de disco, é para tratar desgaste, degeneração em especial do disco e das articulações facetárias. Então, se você está com o diagnóstico errado, você não vai ter o caminho de tratamento certo. É simples. Danilo, vamos dar outro panorama na nossa conversa. Vamos lá. O paciente Quer realizou o trocar o tratamento. disco já? Não. O paciente realizou o tratamento conservador, fez tudo que o médico conversou no consultório, mudou os hábitos, emagreceu, fez atividade física, tomou algumas medicações, tentou fazer algo minimamente invasivo, né? Tentou fazer um bloqueio de dor, tentou fazer uma medicina regenerativa, e esse paciente está refratário dentro da cadeia dolorosa. Tá? Então, eu acho que é uma pergunta muito, talvez gera um pouco de ansiedade nas pessoas que estão nos escutando. O que fazer? O paciente que está refratário, que os tratamentos iniciais não deram certo, como tratar esse paciente de uma forma menos agressiva, menos invasiva, a fins dele ter qualidade do tratamento. Ele passar pelo aquele ciclo que ele está vivendo, né, para aquele problema, com menos dano possível. O que fazer? Qual o tratamento? Qual o procedimento? O menos invasivo, que vai resolver parcialmente, ou um pouco mais invasivo, que vai tratar a doença por completo? Como que a gente lida no dia a dia? Fala um pouquinho pra gente, Danilo. É complexo esse paciente que já passou por tudo e ainda volta com você e está com dor, está com limitação funcional, não consegue. Ou seja, a vida está meio parada. A dor nas costas limita muito as pessoas, né? Você falou no início da conversa aqui, 90% das pessoas em algum momento da vida vai sentir uma dor nas costas. Quem já teve sabe, né? Quem nunca ficou travadinho aí, pegou um peso, aí deu uma contratura muscular, aí você não consegue fazer nada, você não consegue malemar andar. Então você imagina uma situação dessa contínua, meses e anos. Então isso acaba com a qualidade de vida da pessoa. E você passando por toda essa cascata de tratamento, você evidentemente vai aumentando a complexidade das terapias que vão sendo ofertadas para o paciente, tá? No caso da dor discogênica, do disco degenerado, você vai apresentando critérios dentro dessa degeneração aonde esse disco ele acaba ficando totalmente insuficiente. O que eu quero dizer com isso?
você consegue, em tese, fazer uma regeneração do disco enquanto ele não está muito desgastado. A partir do momento que ele degenerou muito, a terapia regenerativa já não cabe mais. Eu vou fa- Se o desgaste causou uma compressão neurológica, uma compressão radicular, uma compressão nas raízes da coluna. Complicou. Eu vou até brincar aqui, Maurício. Eu falo isso para os pacientes e vou brincar aqui. Imagina que seu carro está com um barulhinho, você leva ele no mecânico, o mecânico sobe ele naquele elevador e chama você e fala: Ó, tá vendo aquele amortecedor lá? Ele tá meio ruinzinho, tá? Aí você pergunta: aí, o que fazer? Não, eu vou apertar aqui um pouquinho ele, vou passar uma graxa nele aqui, você pode rodar com o carro aí, tá? Porque dá para rodar mais um pouco o carro. Então ele fez uma terapia, entre aspas, regenerativa no seu amortecedor, jogou uma graxa, fez alguma coisa lá. Em contrapartida, daqui a pouco você volta lá e fala: o barulho só piorou, tá? Não melhorou. Ele levanta o carro e o mesmo amortecedor ele mostra para você: olha como que tá agora. Agora não tem mais condição de fazer nada. Agora eu vou ter que trocar esse amortecedor, tá? Uso muito isso porque o disco ele pode ser trocado. Você pode. Existem cirurgias onde nós vamos fazer as chamadas artroplastia ou as artrodeses, focando realmente a substituição do disco intervertebral. Evidentemente que isso obedece a alguns critérios, não só clínico desse paciente, mas também critérios de imagem. Hoje, Maurício, na minha modesta opinião, a cirurgia do chamado ALIF, que é a cirurgia de artroplastia via abdominal, aquela cirurgia minimamente invasiva, onde nós fazemos o acesso cirúrgico pela parede abdominal e substituímos todo o disco degenerado por um cage ou mesmo pela prótese de disco. Essa, para mim, também um movimento que isso é recente também, não é tão antigo, né? Na última década talvez, que vem revolucionando a capacidade de tratamento desses pacientes. Trocar o disco, descomprimir as estruturas nervosas, aumentar o espaço intervertebral. Tratar a causa da doença. Né? Tratar o que causa realmente a doença. Ou seja, nós vamos tirar um disco que é degenerado e colocar uma prótese em torno dele. Vou lembrar novamente que isso não é o estágio inicial que fazemos. Os estágios iniciais são de medidas clínicas. E aqui entra hoje, no meu rol, a medicina regenerativa. A troca do disco, a artroplastia, a artrodese, ela é um passo adiante, mas ela é uma arma que fica guardada para aqueles pacientes que estão evoluindo mal ou aqueles que em algum outro momento no futuro voltaram a piorar, tiveram uma piora no disco e vão necessitar de uma terapia mais, eu uso o termo definitiva, né? Você já fez quantos ALIF na vida já? Eu sou muito fã da técnica, né? Acho que você me conhece há bastante tempo. Eu faço ALIF desde 2018, né? Desde que eu voltei, eu estava em Los Angeles, né? Eu fui num congresso americano de coluna, que chama NASA, o maior congresso em relação à parte de atualização, que os americanos já vinham fazendo desde 2012. E 2018 já estava um movimento inicial no Brasil, se a gente comparar 2018 para 2025, né? Quantas pessoas já fazem a LIF, né? Quantos médicos já têm um know-how, já têm expertise em tratamentos via abdominais. Eu sou muito fã da técnica, porque é uma técnica que ela resolve o problema por completo. Ela trata o disco, ela trata o espaço, ela trata a sintomatologia, que é a compressão neurológica, e eventualmente consegue resgatar esse paciente com o disco tratado por completo. Estabiliza, descomprime e mantém a unidade intervertebral íntegra. Tá? Então eu acho que a técnica... Melhora a lordose. Sim, melhora a curvatura, né? Balanço. Tem pacientes que estão me assistindo aí que eu fiz a LIF e hoje são maratonistas, que estão correndo, né? Paciente, coisas que não faziam, fazem, né? Diferentemente de você trazer uma técnica que não vai tratar a doença por completo. Tá? Então eu gosto muito de ser claro na minha prática médica diária que eu decido junto com o paciente qual a melhor técnica. Eu coloco o prós de uma, o contra de outras, a vantagem de fazer uma em detrimento da outra. Eu acho que hoje o médico é isso, né, Danilo? Eu acho que mudou um pouco, né, da imposição. Eu acho que a medicina ela é tão globalizada que o paciente sai do seu consultório, ele dá um Google. Né? Hoje está na palma da mão dele qualquer tipo de acesso à informação. Né? Então, antigamente, para o paciente procurar outro colega, ele tinha pedido indicação de alguma amiga, de um familiar,
ou procurar numa lista amarela, né, tempos atrás. Hoje, né, com a informação que tem na palma da mão, o tanto Sim. de recurso, eu acho que é legal da individualização de cada paciente que a gente consegue decidir o que é melhor, né? Eu nunca falo, essa aqui é a melhor técnica. Eu falo que para o seu problema, para a sua individualização da sua dor, essa técnica ela tem mais resultados em detrimento da outra na minha prática médica, na minha expertise, né, Danilo? Porque uma coisa que ninguém ensina a gente é o dia a dia, né, Danilo? Uma coisa que ninguém ensina a gente, os livros eles se somam, né? A gente estuda, a gente está sempre atualizado, a gente sempre tenta estar na vanguarda do que é de melhor para os pacientes, mas o dia a dia, né, o consultório, aqueles pacientes, eu acho que isso é importante para você individualizar cada um. Então a técnica, ela pode ser excelente para um paciente e péssima para outro. Então por isso que essa triagem minuciosa e a decisão médica barra paciente, porque o médico opina, mas quem decide é o conjunto. Médico, paciente, família. Cada vez mais eu sou adepto a dizer que a consulta médica ela é uma consultoria que o médico está fazendo naquele momento, né? O médico, diferentemente do que os pacientes pensam, a gente não vai fazer um tratamento em consulta médica, nós vamos fazer uma consultoria. A consultoria pode envolver o uso de um remédio, ela pode envolver uma orientação, pratica esse exercício, não pratica aquele, reduz o peso, troca de função laborativa, vamos fazer essa técnica ou a outra técnica. Então a consulta médica ela é uma consultoria que a gente vai expor de modo claro para o paciente os caminhos que a gente considera mais adequado, dependendo muito de cada caso e de acordo com a nossa experiência e vivência, né? Eu sou estou um pouquinho mais na estrada que você, mas eu já estou indo para mais de 20 anos trabalhando em tratamento de coluna. Então a gente já sabe, já passou por várias fases aí, várias evoluções da técnica operatória. Quando a pessoa vai no neurocirurgião, nós somos neurocirurgiões, né? A pessoa não pode imaginar que vai sentar na nossa frente e vai sair com uma indicação de cirurgia, tá? Não necessariamente. E na maioria das vezes não vai, tá? A cada, talvez, 100 pacientes que a gente não vai indicar 4, 5 cirurgias. Acho que a estatística é mais ou menos essa. Ou seja, 95% nós vamos indicar medidas clínicas conservadoras ou minimamente invasivas. Então, o neurocirurgião ele vai poder colocar para você, desde uma orientação simples, de você, veja bem, parar de fumar para melhorar seu disco, tá? Estou exemplificando aqui, até uma medida extremamente invasiva, que é a artroplastia, a troca do disco. Nesse meio do caminho, vai existir muitos outros procedimentos, técnicas pouco invasivas que a gente vai poder estar utilizando em conjunto. Individualização de tratamento, individualização de paciente. Nós não temos uma receita de bolo no consultório onde a gente aplica para todos, né, Maurício? Não. A gente tem aquele paciente específico e aquele paciente específico ele tem uma demanda e tem uma indicação específica. Acontece com muita frequência, por exemplo, eu atender várias pessoas da mesma família, já ter operado várias pessoas da mesma família e em cada pessoa utilizar técnica totalmente diferente, porque a doença era totalmente diferente. Mesmo que a senhora que está me ouvindo ou o senhor que está me ouvindo, o senhor acha que a dor do senhor é igual a que tem o vizinho, às vezes a dor pode ser parecida, mas o problema é totalmente diferente e o caminho de tratamento vai ser totalmente diferente. Então, o que cabe é você eleger realmente um médico que conheça a sua situação, que sabe a evolução da sua doença e, em especial, que entende qual é o momento de nós tomarmos a atitude correta para cada caso. Não é porque a técnica cirúrgica, a artroplastia ou a LIF, que nós chamamos, ela é curativa para o problema, que a gente vai indicar ela de cara ou já de início de tratamento. Muito pelo contrário. O que nós estamos propondo aqui é que numa doença degenerativa, seja ela discal em pacientes mais jovens ou articular em pessoas mais idosas, nós iniciemos com terapias pouco invasivas e entre elas a terapia de regeneração.